Meus amigos, tudo bem? Estamos chegando aqui agora, assim, de qualquer jeito, né? Mas que Deus abençoe você, né? E que você seja uma pessoa abençoada. Hoje eu vou falar sobre casamento, coisa boa aí. Estou falando da mulher adúltera, a mulher prostituta, que é uma mulher que não existia ali, é o caso da filosofia religiosa que Deus estava usando. Isso chama-se metáfora, ele está fazendo uma metáfora, uma comparação com essa cidadã. E eu queria que você assistisse, porque eu vou falar algo que você vai gostar, principalmente você que é casado ou casada e não está se dando bem com a sua metade. E aquele que está em adultério, coitado dele, o negócio é sério. Mas Deus vai falar o seu coração para você parar com isso, porque senão você não vai entrar no reino dos céus. Isso é seríssimo. Outra coisa importante é que nós vamos fazer oração pelos doentes. A gente tem orado aqui, Deus tem curado muita gente. E talvez na sua casa tenha, talvez você seja essa pessoa, mas missionário Amílio não cura. Eu também passei muito tempo com isso. Eu já tenho muito testemunho para dar, né? Mas eu não quero dar os meus testemunhos, não. Eu passei mais ou menos de agosto a dezembro de um ano, e mais 2 anos. Então foi 2 anos e 4 meses, com um resfriado que não me largava de jeito algum. Eu, no meu livro Como Tomar Posse da Bênção, eu conto. Eu orava, dizia, mas Deus, o Senhor tem curado pessoas com rinite, pessoas com isso, coisa de resfriado, né? E o Senhor não me cura por quê? Conta para mim, eu preciso. Eu estou em pecado, o Senhor está irado comigo? Eu deixo isso tudo e vou te buscar. E Deus não falava nada, silêncio me matava. Aí eu li um livro chamado O Nome de Jesus, autor Kenneth Hagin, e esse livro abriu os meus olhos. Eu aprendi 2 coisas ali. Uma, não sabia que existia. O que o senhor aprendeu, missionário? Que a fé não remove montanhas. Não. A fé é um poder que Deus lhe dá para remover a montanha. Quem remove a montanha é você. Quem manda o mal embora é você. E se você não mandar, ela continua aí. Isso eu vou tentar explicar para você. Mas isso aí já sai um pouquinho desse caso de casamento. Porque eu vou falar também para os casais que não entendem o que Deus fez. Eu vou resumir aqui agora. Quando Deus permite que um homem e uma mulher se casem, e sejam íntimos um do outro, você está entendendo, não? Ele permite isso aí porque ele faz um corpo para os dois. Aí sim não são mais dois, mas 2 dentro de um corpo. Ele trata os 2 como um corpo. De tal maneira que se o marido está fraco, a oração da mulher fortalece ele. Se a mulher estiver fraca, a oração do marido fortalece a mulher. E se tiver feito coisa errada, confessam para o outro e vão ser depois verdadeiramente um do outro. Porque isso nós não podemos enganar. Se engana, o que vai acontecer da sua vida? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Eu tenho um testemunho bom aqui hoje para você, que é um testemunho maravilhoso, que veio lá de São Paulo, do Michel do Nascimento, que ele vivia perdido no mundo, achava loucura com a pessoa que começasse a buscar Deus no Evangelho. No trabalho ele conhece Milena e eles começam a namorar. Ele se sentia pressionado no trabalho até que um dia de agonia ele encontra o show da fé e gosta do que vê. Olha que coisa bonita. Em 2009, eles decidem conhecer a IGD e se batizam. Aí a vida mudou, depois você vai ver tudo isso. Mais tarde eu tenho testemunho aqui lá da Polônia que eu vou dar para você ver o que Deus está fazendo lá com os polacos, fazendo coisa grande em nome de Cristo Jesus. Então vamos ao testemunho agora do Michel do Nascimento, por favor. Quando era mais jovem, a gente conhecia Jesus, tinha aquele certo preconceito, né? A gente via, às vezes, na TV e falava, você é crente? É doideira isso aí, não é coisa de maluco. A gente bebia socialmente, né? Bebia um negocinho ali, um negocinho aqui.
mas era meio perdido, né? Não tinha um foco na vida. Em 2005, Michel consegue um emprego como auxiliar administrativo. Nesse trabalho, conhece Milena. A gente começou a conversar, se aproximar, né? Gostou um do outro. Depois de um período, acredito que uns 3 meses, a gente começou a namorar. Comecei com muitos problemas assim na empresa, de muita pressão, né? E aí eu começava, né, eu me sentir mal, né? Tipo, querendo sair da empresa, não, vou pedir as contas, tudo. Mas ela, né, a Milena, ela já conhecia Jesus, então aos pouquinhos ela ia falando um pouquinho, né, de Jesus. Eu tinha frequentado, né, uma outra denominação mais ou menos por uns 2 anos, só que aí, infelizmente, eu acabei me afastando. Mas ainda tinha alguma semente plantada ali no coração. Então, conforme eu já ia intercedendo por ele, também ia compartilhando alguma coisa, alguma palavra. Eu lembro que eu trabalhava no terceiro turno, né, no turno da noite. Então, quando eu chegava, coincidia muito bem os horários. Que eu chegava da empresa de manhã, estava naquela tristeza, aquela agonia. E eu ligava na TV lá e, né, zapeando lá, procurando o canal, apareceu um show da fé. E aí eu comecei a assistir. A partir daquele momento lá, sempre que eu sentia algum tipo, né, algo ruim assim, eu começava a assistir e a palavra aos pouquinhos foi entrando. Então a gente vai começando a falar, nossa, esse Jesus é interessante, né? Eu fui vendo essa mudança, né, essa serenidade maior nele. Às vezes tinha algum louvor que tocava no coração dele, ele falava. Então a gente começou a frequentar a igreja em 2009. A primeira vez que a gente foi lá na São João. Que a gente ficou maravilhado, né, com aquela atmosfera, como se a presença de Deus assim nos envolvesse desde o primeiro momento que a gente chegou. Então me batizei uns 3 meses depois que eu comecei a congregar. Como se aquele vazio, eu achasse algo correto ali, né, para preencher aquele vazio que estava dentro de mim, que era Jesus, né, era a presença de Deus. Aquela pressão que tinha antigamente já não tinha mais. O casal começa a provar da bondade de Deus e ingressa na faculdade. Ainda em 2009, no mês de dezembro, Michel consegue um emprego melhor em uma multinacional. Pouco tempo depois já fui promovido para assistente, o salário já aumentou. Aí pouco tempo depois apareceu uma vaga para trabalhar no escritório central dessa empresa, que eu fiz até uma campanha na igreja. A gente tinha que anotar o salário que a gente queria. E foi muito de Deus que eu fiz isso aqui e guardei, esqueci lá. Quando eu cheguei, acho que foi coisa de dias depois, assim, teve uma alteração no salário, os salários aumentaram. E eu lembro que quando eu fui ver naquela carteira de trabalho, o salário era praticamente aquele lá que eu tinha escrito, só que ainda era maior. E depois a gente se casou e logo veio, né, no nosso coração aquela vontade, né, de como a gente um dia foi alcançado, de que outras pessoas também fossem alcançadas. Aí que a gente começou a assumir o compromisso de sermos patrocinadores da obra de Deus. A gente patrocinou nossa família, mas a gente sabe que, querendo ou não o patrocínio, o principal é o evangelizar mesmo, né? Levar a palavra para o mundo inteiro. Hoje, a mãe dela é convertida, minha mãe também é convertida, meu pai já está se achegando. Mas a família hoje, todo mundo conhece Jesus praticamente. A gente tem visto, sim, essa mudança não só na gente, mas quanto naqueles que estão ao nosso redor. Então, hoje, eu sou o líder aqui dos Homens que Vencem da igreja. A minha esposa é líder das Mulheres que Vencem. E para nós é uma grande alegria, né, poder contribuir para a obra de Deus e sermos usados aí conforme a vontade do Senhor. A gente tem nossa casa própria, graças a Deus. A gente tem nosso carro também. Sou muito grato a Deus, né, por toda a caminhada que eu passei, né, o casamento, né, a esposa que Ele me deu. Encontrei o meu caminho, né, encontrei o foco da minha vida. Deixa eu falar com você agora aqui, porque temos muita coisa a falar. Hoje a mensagem, como eu disse aqui, ela está na Bíblia Sagrada, né? É Provérbios capítulo 6. E ele vai falar da pessoa que se une com a mulher adúltera ou prostituta. Versículo 27. Tomará alguém fogo no seu seio, sem que as suas vestes se queime? Queima. Você se envolveu em intimidade com uma pessoa adúltera ou prostituta? Não, missionário, eu sou solteiro. Pois é, mas a Bíblia Sagrada diz para não fazer. O solteiro, ele não adultera, ele fornica, mas a fornicação impede a pessoa ir para o céu. Aí fala mais. Ou andará alguém sobre as brasas sem que se queime os seus pés? Quem está
andando com prostituta, com adúltera, está andando sob brasa, vai queimar o pé. Adúltera, a diferença é uma que faz porque precisa de dinheiro e cobra. A outra faz porque gosta de fazer ou porque está com raiva do marido. Ou o adúltero também, que está andando com a senhora distinta aí, não pode. Perde a sua moral, não. Aí o que Deus diz mais aqui para nós? Assim será, é o versículo 29. A mulher do seu próximo, o que entrar a mulher do seu próximo, não ficará inocente todo aquele que a tocar. Deixa eu explicar, ela não tem juízo. O homem e a mulher, Deus fez um corpo, os dois se uniram. O relacionamento deles é santo. Mas ninguém pode entrar nesse corpo, só cabe dois. Mas tem gente que entra. Então ele está andando o quê? Está queimando as vestes dele e ele está andando sob brasas e vai queimar a capacidade dele de se locomover. Amanhã não tem prazer para nada. Vê a falência chegar, e daí? Vê a doença entrar na casa, mata logo. E depois a gente arranja outro, todo um dia vai morrer todo mundo. Não, essa pessoa está completamente fora de si. Então, todo aquele que entra a uma adúltera ou prostituta, ou uma adúltera ou prostituto, também vai se queimar. Aí diz aqui a palavra de Deus, não se injuria o ladrão. Quando furta para saciar sua alma, ladrão safado. Tendo fome, mas coitado, estava com fome. E que mais? Não pode injuriá-lo, não. Mas encontrado, pagará 7 vezes tanto, era a lei da época, e dará toda a fazenda de sua casa. Você entendeu? A multa para você, o castigo será muito violento. E ainda você vai pagar 7 vezes tanto. Não sei o que é isso. Mas é um suplício que você não gostaria nunca de ter na sua vida. E Deus não quer que você tenha. Então vamos agora ver o que está acontecendo com os meus representantes. Anota o telefone dele, o WhatsApp, e depois manda o seu testemunho para lá, por favor. Olá, missionário, graças a Deus estamos aqui, diretamente da nossa amada Igreja da Graça de Jundiaí. Eu sou o pastor Carlos Silva, tenho acompanhado esse lindo trabalho do Senhor aí na Live das Nações. E o povo de casa, você que está me assistindo aí, fique ligado, você tem que ficar prestando atenção na palavra do homem de Deus, na oração da fé, um copo com água, que é um ato de fé. E tem muita gente recebendo milagres, coisas lindas que Deus tem feito. E você que está passando uma luta grande, fica atento, participa da oração, você vai me mandar um testemunho hoje, você crê? Anote meu WhatsApp, DDD 19 991600561. Meu WhatsApp é exclusivamente para você que recebeu uma bênção, um milagre nessas lives das nações. E a gente vai passar o seu testemunho para a equipe do missionário e quem sabe vai virar até uma novela da vida real para passar no Show da Fé e passar em mais de 190 nações. Olha que bonito, hein? Meus irmãos, e eu sou pastor da igreja de Jundiaí, atenção Jundiaí região, você que está passando por alguma luta, venha falar comigo aqui na Igreja da Graça, na rua Rangel Pestana 222, quarta e sexta-feira, 5 horários, 9 da manhã, meio-dia, 2 da tarde, 5 da tarde e especialmente às 7h30 da noite. Quarta-feira é família, sexta-feira é cura e libertação. E aos domingos, estamos com a Igreja da Graça aberta aqui em 3 grandes horários, tudo isso na Rangel Pestana 222, domingo, 8 da manhã, 3 horas da tarde e também às 6 horas da noite. Venha participar das bênçãos que Deus tem enviado aqui para a nossa amada igreja de Jundiaí. E você fica ligado porque a live ainda não terminou. Vai ter oração aí com o homem de Deus. Prepara o seu copo com água, fique atento na palavra que o missionário ministra, porque Deus tem abençoado muitos. Continue com a live com o missionário. E agora nós vamos orar, com um copo com água. A água está aqui, olha, venha. Pega o seu copo, se você não tem. Preparou? Vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus. Entramos diante de Ti para pedir uma bênção
para a água que está nesse copo, colocando em cada molécula dela a tua virtude, para essa pessoa ser completa e totalmente curada. Ó Deus, em nome de Jesus, eu a abençoo. Pode beber agora? Agora eu vou mandar o seu mal embora, para que você possa ficar livre em nome de Cristo. Como ministro da palavra de Deus, eu repreendo todo o mal que está na sua vida. E eu digo agora, vá embora. Não fique. Eu estou exigindo agora, saia. Não vai ficar com a sua doença, com a sua dor, com a sua perturbação, com esse mal que você colocou na família, na empresa dessa pessoa, na fonte de renda. Está tudo amarrado agora e eu exijo, saia. Vá embora. Não permaneça em nome de Jesus. E você diz, eu creio. Oh, glória a Deus. Agora vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar uns testemunhos bonitos, esse é da Polônia, é o chat que vai falar um homem. Veja que testemunho magnífico foi esse. Eu, seu irmão em Cristo, Shahad Al-Jalaha, ofereço meus mais sinceros cumprimentos ao nosso amoroso irmão, Dr. Soares. Agradeço a Deus pelo serviço evangélico que você oferece às pessoas que foram privadas desse serviço abençoado por causa das guerras que causaram o fechamento de igrejas. Agradeço também à equipe árabe pelas orações e as respostas que nos fornece. Dr. Soares, agradeço ao Senhor por suas orações pelo meu neto, que é um ótimo testemunho. Ele é um recém-nascido que com suas orações voltou à vida. Depois de ficar hospitalizado por algumas semanas, agradeço ao Senhor porque Ele o curou e o salvou. E aqui está ele nas mãos de sua mãe. Mais uma vez, quero agradecer ao Senhor Deus por seus grandes e abençoados serviços, que é como incenso subindo ao Senhor. Ele sente o seu perfume e fica muito feliz com isso. Amém. Agora nós vamos continuar aqui e tem um outro testemunho que é de uma senhora. Teria que passar por uma cirurgia no quadril, também lá da Polônia, correndo o risco de uma perna ficar maior do que a outra. Olha a coisa séria. Assistiu um missionário no Facebook e manteve-se firme na fé. Para a glória de Deus, a operação foi bem sucedida e o tamanho das pernas permaneceu o mesmo. Acabou. O tamanho continuou exatamente aquele. Eu me chamo Lina, sou do Oriente Médio, mas atualmente estou morando na Polônia. Eu tinha problemas no meu quadril e precisava passar por uma cirurgia. Mas os médicos adiaram a cirurgia por vários motivos, inclusive financeiros. E por vários anos eu estive tomando analgésicos. A cirurgia deixaria uma grave sequela, pois eu iria ficar com uma perna maior que a outra. Recentemente eu passei pela cirurgia em um hospital de primeira classe, pois Deus providenciou o custo total da operação. O resultado da cirurgia foi maravilhoso e 100% bem-sucedido. O comprimento das minhas pernas ficou o mesmo e minha recuperação foi imediata após a operação. E hoje eu ando normalmente sem mancar, como qualquer pessoa saudável. Obrigada, Senhor Jesus. E obrigada por suas orações por mim e pelos seus cultos abençoados no Facebook. Amém. Vamos colocar o testemunho do Michel para você ver o que aconteceu com ele e eu já volto para fazer oração com um copo com água. Quando
eu era mais jovem, a gente conhecia Jesus, tinha aquele certo preconceito, né? A gente via, às vezes, na TV e falava, você é crente? É doideira isso aí, né? Coisa de maluco. Isso bebia socialmente, né? Bebia um negocinho ali, um negocinho aqui. Mas era meio perdido, né? Não tinha um foco na vida. Em 2005, Michel consegue um emprego como auxiliar administrativo. Nesse trabalho, conhece Milena. A gente começou a conversar, se aproximar, né? Gostou um do outro. Depois de um período, acredito que uns 3 meses, a gente começou a namorar. Comecei com muitos problemas assim na empresa, de muita pressão, né? E aí eu começava, né? Eu me senti mal, né? Tipo, querendo sair da empresa, não, vou pedir as contas, tudo. Mas ela, né, a Milena, ela já conhecia Jesus. Então, aos pouquinhos, ela ia falando um pouquinho, né, de Jesus. Eu tinha frequentado, né, uma outra denominação mais ou menos por uns 2 anos. Só que aí, infelizmente, eu acabei me afastando. Mas ainda tinha alguma semente plantada ali no coração. Então, conforme eu já ia intercedendo por ele, também ia compartilhando alguma coisa, alguma palavra. Eu lembro que eu trabalhava no terceiro turno, né, no turno da noite. Então, quando eu chegava, coincidia muito bem os horários. Que eu chegava da empresa de manhã, estava naquela tristeza, aquela agonia. E eu ligava na TV lá e, né, zapeando lá, procurando o canal, apareceu um show da fé. E aí eu comecei a assistir. A partir daquele momento lá, sempre que eu sentia algum tipo, né, algo ruim assim, eu começava a assistir e a palavra aos pouquinhos foi entrando. Então a gente vai começando a falar, nossa, esse Jesus é interessante, né? Eu fui vendo essa mudança, né, essa serenidade maior nele. Às vezes tinha algum louvor que tocava no coração dele, ele falava. Então a gente começou a frequentar a igreja em 2009. A primeira vez que a gente foi lá na São João. Que a gente ficou maravilhado, né, com aquela atmosfera, como se a presença de Deus assim nos envolvesse desde o primeiro momento que a gente chegou. Então me batizei uns 3 meses depois que eu comecei a congregar. Como se aquele vazio, eu achasse algo correto ali, né, para preencher aquele vazio que estava dentro de mim, que era Jesus, né, era a presença de Deus. Aquela pressão que tinha antigamente já não tinha mais. O casal começa a provar da bondade de Deus e ingressa na faculdade. Ainda em 2009, no mês de dezembro, Michel consegue um emprego melhor em uma multinacional. Pouco tempo depois já fui promovido para assistente, o salário já aumentou. Aí pouco tempo depois apareceu uma vaga para trabalhar no escritório central dessa empresa, que eu fiz até uma campanha na igreja. A gente tinha que anotar o salário que a gente queria. E foi muito de Deus que eu fiz isso aqui e guardei, esqueci lá. Quando eu cheguei, acho que foi coisa de dias depois, assim, teve uma alteração no salário, os salários aumentaram. E eu lembro que quando eu fui ver naquela carteira de trabalho, o salário era praticamente aquele lá que eu tinha escrito, só que ainda era maior. E depois a gente se casou e logo veio, né, no nosso coração aquela vontade, né, de como a gente um dia foi alcançado, de que outras pessoas também fossem alcançadas. Aí que a gente começou a assumir o compromisso de sermos patrocinadores da obra de Deus. A gente patrocinou a nossa família, mas a gente sabe que, querendo ou não, o patrocínio, o principal é o evangelizar mesmo, né? Levar a palavra para o mundo inteiro. Hoje, a mãe dela é convertida, minha mãe também é convertida, meu pai já está se achegando. Mas a família hoje, todo mundo conhece Jesus praticamente. A gente tem visto, sim, essa mudança não só na gente, mas quanto naqueles que estão ao nosso redor. Então, hoje, eu sou o líder aqui dos Homens que Vencem da igreja. A minha esposa é líder das Mulheres que Vencem. E para nós é uma grande alegria, né, poder contribuir para a obra de Deus e sermos usados aí conforme a vontade do Senhor. A gente tem nossa casa própria, graças a Deus. A gente tem nosso carro também. Sou muito grato a Deus, né, por toda a caminhada que eu passei, né, o casamento, né, a esposa que Ele me deu. Encontrei o meu caminho, né, encontrei o foco da minha vida. Tá bom, então vamos prestar atenção agora, pessoal, que nós vamos fazer oração com um copo d'água e essa oração é muito importante. Eu prezo muito esse momento porque eu sei que Deus cumpre a palavra dele. Está lá no livro de Êxodo, eu abençoarei a vossa água e o vosso pão. Segura o seu copo agora, Pai, tens uma oportunidade de honrar tua palavra. Para essa pessoa ser completa e totalmente curada agora, abençoada. Em nome de Jesus, eu não permito que o mal continue nela. Eu digo, mal, vá embora. Saia, desapareça, para nunca mais voltar, em
nome de Jesus. E você levanta o copo e diz, muito obrigado, Senhor. Pode beber agora. E olha agora, em nome de Jesus, curve a cabeça, feche os olhos. Eu digo a todo mal que está na sua vida, vá embora. Desapareça. Fora. Para nunca mais voltar. Está amarrado todo esse mal, eu arranco dessa pessoa, eu lanço fora, em nome de Jesus. Creia, chegou o momento da sua bênção agora. Vamos ver os meus representantes e em seguida eu volto. Glória a Deus, estamos de volta, estou aqui com a Bíblia aberta, prestando atenção em tudo aquilo que Deus tem mostrado para nós. E você que está aí, ó, você já tem um testemunho para contar? Me mande no WhatsApp, meu DDD é 19991600561. Eu sou o Carlos Silva, sou pastor da igreja do missionário R.R. Soares, na cidade de Jundiaí, cidade bonita, cidade abençoada. Estou até aqui com uma camisa lá, o justo viverá pela fé. É isso que a gente ensina aqui o povo em Jundiaí. Meu endereço é Rangel Pestana 222, quarta e sexta-feira, 5 horários, isso mesmo. Você conhece alguém de Jundiaí, da região de Jundiaí? Passa o meu contato para essa pessoa. Meu contato é DDD 19991600561. Eu vou atender essa pessoa, marcar um dia para conversar com ela dentro da igreja. Ele tem que ser atendido por um pastor presencialmente. O ajuda online, ela é bacana, ela é legal, mas ela é só o início. Tá bom? É necessário você procurar uma igreja, um pastor ou uma pastora para te orientar. Quarta, sexta-feira, 9 da manhã, meio-dia, 2 da tarde, 5 e especialmente às 7h30 da noite. Quarta-feira a gente ora pela família. Sexta-feira, cura e libertação. E aos domingos, tudo isso na Rangel Pestana 222. Aos domingos, 3 grandes encontros. 8 horas da manhã, 3 horas da tarde e também às 18 horas. Venha com a família, venha com seus amigos, vamos dar um basta nesse sofrimento. E ó, a live não terminou ainda, fica atento, o missionário ainda vai compartilhar o entendimento da palavra, vai fazer a oração da fé, prepara o copo com água, não queira perder a oportunidade não, Jesus ia passando cego, não perdeu a oportunidade não, clamou até que Jesus o chamou. Eu fico por aqui, missionário, que Deus continue usando o Senhor aí, em o nome de Jesus. Olha, chegamos ao final. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém.